Então, pessoal, estamos de volta para continuar essa parte de áreas e temos uma parte bem especial, que é a parte de triângulos, né? Então, sabemos que em geometria plana essas figuras são diferenciadíssimas, porque passamos um período da nossa vida estudando triângulos, por causa da sua relevância, do quanto são importantes, ok? Então, vamos calcular ali um triângulo. Eu sei que naturalmente é muito comum os professores de física e cinemática falarem sobre a área do triângulo, mas temos algumas particularidades a serem abordadas. Segue aqui. Então, imagina que eu tenho um triângulo e eu vou chamar esse lado aqui de base. Toda base de um triângulo existe uma altura relativa a essa base. A altura, como nós falamos agora há pouco, seria a distância desse ponto mais alto em relação à base, de tal forma que faríamos um ângulo de quê? 90 graus, um ângulo reto. Então, utilizaríamos algumas ideias que os gregos faziam muito. Nós iremos manipular essa figura. Então, por uma questão de construção, eu vou traçar uma paralela a essa base a partir desse triângulo. E como esse lado é paralelo a esse, eu vou fechar aqui também de tal forma que esse segmento seja paralelo a esse. Se nós observarmos aqui, que figura eu acabei de gerar? Paralelo, 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 paralelo. Essa figura é um paralelogramo, ok? E se nós lembrarmos agora há pouco, qual a área de todo e qualquer paralelogramo, pessoal? É base vezes altura. Então, a área desse paralelogramo inteiro, base vezes altura. Esse triângulo vale que quantidade desse paralelogramo inteiro? Não é a metade? Então, por isso, que a área de todo e qualquer triângulo pode ser calculada por base vezes altura, dividido por 2. A metade do paralelogramo. Beleza? Seguindo essa ideia aqui, temos algumas particularidades. Então, imagina aqui que eu vou ter um triângulo e seja um triângulo chamado de retângulo. Se você lembrar, triângulo, retângulo, o nome é bem sugestivo. É porque esse cara tem ângulo reto. Nesse triângulo retângulo aqui que nós poderemos utilizar, sabemos que ele é tão especial que seus lados têm nomes. Então, esses lados vizinhos ao ângulo reto são chamados de quê? Catetos. E esse cara oposto ao ângulo reto é chamado de quê? Hipotenusa. Lembrando que nesse triângulo cabe o teorema mais importante da história, que é o teorema de quem? Pitágoras, ok? Ou seja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, desculpem, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas como a abordagem aqui é área, observe que se eu considerar esse cateto aqui como base, automaticamente esse outro cateto é altura. Então, a área desse triângulo retângulo poderia ser calculado como? Pode ser calculado como base vezes altura sobre 2. Ou seja, a área de um triângulo retângulo pode ser calculado como o produto dos catetos dividido por 2. Beleza? Então, lembrando, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, se um cateto for base, automaticamente o outro cateto vai ser o quê? A altura. Fechado? Que só tem esses dois tipos de triângulos especiais? Não. Tem uma fórmula que eu acho ela importantíssima. Claro, depois de base vezes altura sobre 2, na minha opinião, ela é a forma mais importante de triângulos. Então, você não pode deixar, em hipótese alguma, de guardar no seu juízo. Não deixe de guardar essa fórmula, beleza? Que fórmula é essa? Pega um triângulo qualquer. Então, se eu não faço nenhuma particularidade, eu vou pegar para um triângulo qualquer. Imagina que eu tenho um triângulo e as informações que eu vou ter aqui, vou botar aqui, ó, B, triângulo, só para abordar qualquer. Então, essa fórmula, como eu te falei, ela é extremamente importante.
Então, na minha relevância aqui, na minha concepção de figuras em geometria plana, é a segunda fórmula mais importante de áreas do triângulo. Lembrando aqui, imagina que eu tivesse como informação dois lados do triângulo e um ângulo entre eles. Quisesse a minha área. Só para a gente revisar. Se eu quisesse o terceiro lado desse triângulo, como é que eu calcularia? Temos algumas relações. Lembra que nós falamos que quando eu tiver três informações do triângulo, se não for somente ângulos, eu consigo achar qualquer outra medida? Nós falamos isso. Então, no caso, quando eu tenho mais lados do que ângulo, a dica é tentar utilizar que relação? Lei dos cossenos. Se você lembrar pela lei dos cossenos, só para revisar, se eu quisesse esse lado aqui, como é que ficaria pela lei dos cossenos? O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma de cada outro lado ao quadrado. Sempre o que? Menos 2 vezes o produto dos dois lados vizinhos ao ângulo multiplicado pelo cosseno do ângulo. Isso se nós quiséssemos o terceiro lado, mas eu não quero isso, eu quero a área. Como eu quero a área, esquece a fórmula, não se preocupa nisso agora não. Como eu quero a área de todo e qualquer triângulo, já vimos que pode ser calculado como? Base vezes altura sobre 2. Se isso é a base, eu posso dizer que é B a altura? Não. Não posso dizer que é altura. Kenji, por que B não é altura? Porque se fosse altura, teria que formar um ângulo de quantos graus? Não é 90? Esse ângulo necessariamente, grosseiramente, você observa que não é de 90. Então, a área dessa figura, desse triângulo, se eu chamasse C de base, seria base vezes altura sobre 2. Para que eu ache essa altura, eu vou manipular a figura. Vou traçar essa distância do ponto mais alto em relação ao solo, de tal forma que forme um ângulo de quantos graus? 90. Então, a área desse triângulo seria base C, altura H sobre 2. Eu tenho C. O problema da minha vida agora é achar H. Se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, o que é que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo, eu quero o lado oposto e tenho a hipotenusa. Lembrando, qual a razão trigonométrica que envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Não é o seno? Então, nós poderíamos calcular o seno de alfa como o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Suponha que o ângulo alfa fosse de 60 graus. O seno de 60 é um valor tabelado. Ok? Então, se eu tivesse alfa e tivesse C, se eu tivesse alfa, eu teria seu seno. E tendo C, só faltaria achar diretamente H. Então, querendo achar H, C dividindo vai para lá multiplicando. Então, C vezes o seno de alfa vai ser igual a H. O que é que eu vou fazer aqui? Se C vezes o seno de alfa é igual a H, eu vou pegar esse valor de H e vou substituir aqui. Então, no lugar desse valor de H, observa. Só com a correção aqui, o seno de alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Sendo que a hipotenusa aqui é C, pessoal? Não, desculpa, a hipotenusa aqui é B. Ok? Então, como correção aqui é B e aqui é B. Desculpem. Então, fazendo a devida substituição no valor de H, quem é H? B seno alfa. Fazendo a seguinte substituição, eu tenho essa fórmula. Essa fórmula, acredite, muito utilizável, muito importante e economiza seu tempo. Como é que, quando eu tiver um par de lados de um triângulo e tiver o ângulo entre eles, qual seria a área? Lado vezes o seno do ângulo dividido por 2.
Aí, se você observar, quando esse ângulo for de 90 graus, ficaria lado vezes o seno de 90 sobre 2. Mas iremos ver que mais à frente que o seno de 90 graus vale 1. Aí, por isso que recai naquela fórmula do triângulo retângulo. Beleza? Então, essa fórmula tem que guardar. Para você observar como ela é importante, eu posso, inclusive, calcular a área do triângulo equilátero dessa maneira. Se eu pegasse o triângulo equilátero, o que é que nós temos? Vamos lembrar, né? Geometria plana é isso, é revisar toda hora. No triângulo equilátero, nós temos que os três lados são o quê? Congruentes. Então, se um lado mede L, todos são congruentes e medem L. Além disso, sabemos que no triângulo equilátero, se você tem um triângulo que ele tem lados congruentes, obrigatoriamente nós teremos ângulos o quê? Congruentes. No triângulo garante isso. Se nós tivermos ângulos congruentes, obrigatoriamente nós teremos o quê? Lados congruentes. Já qualquer outra figura diferente de triângulo não garante isso. Se os três lados são congruentes, os três ângulos serão congruentes. Como a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo mede 180 graus, como os três ângulos são congruentes, cada um deles vai medir quanto? 60. Porque eu vou pegar 180 graus e dividir por 3. Utilizando essa fórmula aqui, imagina que eu tenho o lado do triângulo e tenho esse ângulo. Como é que eu posso calcular a área? A área eu poderia calcular como lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Ok? Então, Kenji, quem é o seno do ângulo? É o seno de 60. O seno de 60 é tabelado, tem que guardar aquela tabela. O seno de 60 vale L vezes L ao quadrado. E o seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 dividido por 2. Se nós lembrarmos aqui, quem divide por 2 e depois divide por 2, equivale a dividir logo por quanto? Por 4. Então, isso aqui vai dar, a área vai ser L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Essa é a área de todo e qualquer triângulo equilátero. Beleza? Lembrando, especialmente para triângulos de que tipo? Equiláteros. Fechado? Seguiu essa história importantíssima. Tem uma fórmula aqui que, por uma questão de precaução, é uma fórmula muito importante, mas a mais importante, na minha opinião, segue aqui, tá? É uma fórmula chamada fórmula de Heron. A fórmula de Heron, por uma questão de precaução, guarde também. O que seria a fórmula de Heron? É muito comum as pessoas falarem que isso aqui serve para um triângulo qualquer. As pessoas falarem fórmula de Herão, mas na história não existiu Herão, existiu Heron. Essa fórmula que vale para um triângulo qualquer também seria justamente se eu tivesse como conhecimento os três lados do triângulo. Se eu tivesse os três lados do triângulo, o que é que nós sabemos, né? Se eu somasse as medidas dos três lados, a medida do contorno, pela formação da palavra, sabemos que é chamada de quê? Perímetro. Como é que nós representamos o perímetro em geometria plana? Por 2P. Então, 2P seria A mais B mais C. Se eu quiser o semiperímetro, que é a metade do perímetro, é dividir todo mundo por 2. Então, se eu dividir por 2, vai ficar A mais B mais C sobre 2. Pessoal, isso aqui não é uma demonstração, tá? Só estou citando para você guardar essa forma, que a demonstração fica realmente inviável quando temos uma proposta para provas com o Enem. Então, a área do triângulo, sabendo os três lados, vai ser dado por essa fórmula, ó, raiz quadrada
de P vezes P menos cada lado. P menos A, P menos B, P menos C. Veja que a fórmula é bem grande, por isso que é chamada fórmula de Heron. Ok? Então se liga aí que eu vou falar de algumas relações